vacinação deve acontecer no final de semana aqui no estado da Paraíba, na capital João Pessoa. A repórter Sabrina Barbosa conversou com uma médica pediatra que trouxe orientações sobre a importância da vacinação para crianças. Para tirar algumas dúvidas a respeito desse tema de vacinação em crianças de 5 a 11 anos, nós vamos conversar agora com a pediatra doutora Ádila Sampaio, que vai tirar algumas dúvidas com relação a isso. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, doutora, é sobre a questão da segurança da vacina em crianças. Eu sei que muitas pessoas têm questionado sobre isso. Qual o seu posicionamento a respeito dessa questão de vacinação em crianças de 5 a 11 anos? Bom dia. A segurança da vacina ela já foi atestada, né, pela Anvisa e por isso as vacinas foram liberadas no Brasil. Então existiram estudos mundiais que atestaram essa segurança. E não só a segurança como a eficácia da vacina nessas crianças para evitar doenças graves e complicações pela Covid-19. Doutora Ádila, a gente fica muito preocupado, quem é pai, quem é mãe, com relação a sintomas, a questão de quando a criança toma a vacina, algum tipo de reação que pode dar. Quais são as reações comuns nesse caso e se todo o sistema de pediatria já tem avaliado sobre isso? Que tipo de reação pode ser que aconteça nas crianças quando elas tomarem a vacina contra a Covid? Então, primeira coisa, é preciso que a gente tenha clareza que qualquer vacina ela pode sim dar reação, né? E a vacina de Covid-19 não seria diferente. Porém, as reações mais comuns e esperadas são principalmente febre, dor local e às vezes dor no corpo, uma certa astenia, né? Assim, você ficar um pouquinho molinho, a criança, isso é esperado, né? Mas são sintomas leves que, em geral, com 48, 72 horas no máximo, a gente já teve o desaparecimento dessas reações. A gente também fica preocupado com relação a quem quer ou não tomar a vacina. Por exemplo, o pai que vai decidir pela criança se vai permitir o filho tomar a vacina ou não. Nesse caso, que recomendação a senhora como pediatra dá nesse sentido? A recomendação que eu dou é aqueles pais que ainda estão se sentindo inseguros, que procurem conversar com os profissionais de saúde que cuidam de seus filhos, né, para que possam esclarecer essas dúvidas e os pais se sintam seguros para vacinar seus filhos. Nesse caso, a criança de 5 a 11 anos, no caso de tomar uma vacina contra a Covid, a gente sabe que a vacina ela previne com relação aos casos mais graves, para não vir a caso de internação, mas não evita a questão da Covid. Crianças, o que é comum sentir quando está com a Covid? Então, os sintomas eles são muito variáveis. A gente vai ter desde casos assintomáticos, como casos leves, né? Síndrome gripal leve, uma coriza, uma febre baixa, como também a gente tem visto casos graves na população pediátrica, né? Em crianças. E por conta disso que a gente considera muito importante a vacinação. Então, foram vistos casos que a gente chama de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. E aí casos de internação, alterações cardíacas importantes, alterações neurológicas, sequelas também a longo prazo e inclusive com casos de óbito na população pediátrica, né? Então, no Brasil, ano passado, foram sim detectados muitos casos de morte em consequência da Covid-19, apesar de que a gente espera que a maior parte dos casos sejam leves, mas a gente tem sim casos de gravidade, casos de internamento e casos de óbito. Então, por isso que a gente insiste, né, e recomenda a vacinação da população infantil. Olha, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu sou um defensor da vacina, sou um defensor da ciência, eu acredito muito na ciência, sou defensor da vacina. Se não fosse a inteligência permitida por Deus aos homens e mulheres que formam a nossa ciência, nada disso que nós estamos vivendo hoje de flexibilização, de volta ao novo normal, estaria acontecendo. Tudo isso está acontecendo por conta de uma coisa chamada vacina. Essa que reduz e reduzem muito as sequelas do novo coronavírus. Então, não se pode discutir se a vacina funciona ou não. A vacina funciona e funciona de verdade. Agora, tem as suas reações. E as reações são diversas reações que estão acontecendo. Inclusive, estudos estão sendo feitos no mundo inteiro para descobrir as reações de muitas pessoas que estão tendo problemas relacionados a doenças
como a questão do trombo, além de outras doenças. Tudo isso está sendo objeto de estudo. Mas entre tomar a vacina e ficar livre de uma sequela grave do Covid, ou pegar uma doença, eu prefiro tomar a vacina. E mesmo assim assumir o risco, que é um risco muito pequeno, de ter uma sequela. Já em relação às crianças, graças a Deus, nós temos uma taxa de mortalidade muito baixa de verdade, de crianças que foram acometidas do novo coronavírus, passaram mal e morreram, principalmente aqui na Paraíba. Graças a Deus, as nossas crianças, elas estão numa situação mais bem confortáveis que a nossa situação, nós que somos adultos. Eu entendo demais a preocupação do pai que está me assistindo agora, da mãe que está me assistindo agora, que quer proteger a sua criança e que não quer dar vacina. Eu discordo do governo quando está querendo colocar a obrigatoriedade para crianças. É preciso se aguardar um pouquinho mais de tempo, porque não somente a palavra do laboratório da Anvisa são palavras suficientes para que a gente possa atestar a positividade para a criança. Que o governo municipal, o governo estadual possa rever essa questão da obrigatoriedade para a criança. Se o pai quer vacinar, ok, mas que não seja necessário nesse instante a obrigação de vacinar as nossas crianças. São 7h41 agora, 7h41 a você.